A mensagem de hoje tem como título Siga a Direção de Deus. Mas assim, eu acho que não vai ter muito a ver com você não hoje. Porque a mensagem de hoje, quando a gente fala assim sobre seguir a direção de Deus, é em relação ao que é que a gente faz quando a gente passa por dias difíceis. E ninguém aqui vive dias difíceis. Eu acho que tem gente que já está levantando a mão e dizendo, em nome de Jesus, pastor, está profetizando? Porque eu não sei se aplica a minha vida não. Eita glória. Não tem momentos da vida que a gente diz assim, para onde a gente vai? Meu Deus, o que está acontecendo? É aquele labirinto. Sabe o pessoal aí de Gramado, o pessoal aí do sul, não tem um labirintozinho lá, né, em Gramado, que você entra e aí, eu me esqueci o nome daquele negócio, é em Gramado mesmo, né gente? Nova Petrópolis, pronto, Nova Petrópolis. A gente tem um monte de gente do Rio Grande do Sul. Já comi o churrasco lá. O Diego já disse que vai me levar na casa dele. Tem mais alguém aí do sul que vai me levar para comer churrasco? Amém, amém, Deus abençoe. Mais um. Sabe aquele labirinto? Pronto, é mais ou menos. E você entra e às vezes você está falando para Deus, o que está acontecendo comigo? Que batalha, que dificuldade, eu já não sei mais para onde ir. E aí vem o desespero. E a verdade é que em tempos difíceis, não é de desespero que a gente precisa de uma direção. E direção só vem pela palavra. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai pregar a palavra aqui, como a gente sempre faz. E a palavra de Deus é a voz de Deus para a nossa vida. Jesus é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e a gente viu a glória dele se manifestar. A voz que a gente precisa ouvir hoje, essa voz que a gente vai ouvir, é a voz da palavra de Deus. E a voz da palavra de Deus é a voz que liberta, é a voz que traz a esperança, é a voz que ilumina justamente o ambiente da nossa vida, que às vezes está tão escuro e a gente não consegue saber para onde está indo. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso que hoje a gente vai observar um texto da Bíblia que é muito conhecido de todos nós, Jeremias 29. Sabe quando a gente pensa naquele texto que diz assim: sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, eu tenho pensamentos de paz e não de mal. A gente conhece, não conhece? A gente toma posse dessa palavra para a nossa vida. Mas eu não sei se você já parou para pensar no contexto do que o povo de Israel vivia naquela época. Era mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E a Babilônia, uma nação poderosíssima que estava dominando tudo e todos, dominou o Egito. O Egito tinha uma aliança com o povo de Israel, então consequentemente o povo de Israel também foi conquistado. E aí é o que a gente conhece de quê? Exílio babilônico. Gente, Jerusalém ficou destruída, o templo destruído, tudo. As pessoas, quem não morreu, sabe, foi enviado para o exílio. E na verdade o exílio foram as pessoas mais tops, as melhores pessoas. E quem ficou em Jerusalém foi justamente o povo mais humilde. Lá na frente a gente vai se lembrar de Neemias reconstruindo muralhas, os muros de Jerusalém. Mas naquela época, gente, era uma crise. Eram dias dificílimos que o povo estava passando. Era um massacre, era uma tragédia nacional. E aí no meio do caos vem uma carta. Uma carta de quem? De Deus. Jeremias estava em Jerusalém e recebeu esse direcionamento de Deus para escrever uma carta para aqueles que estavam exilados na Babilônia. E geralmente quando a gente pensa em uma carta de Deus, a gente pensa assim: uau, agora vão vir muitas palavras maravilhosas que dizem respeito à situação que eu estou vivendo. Então vou preparar meu coração
para ouvir o que Deus tem para falar. E nessa carta vem as direções de Deus. E essas direções pareceram um pouco ilógicas, e a gente vai entender o porquê disso. Mas a única coisa que Deus queria mostrar era: eu quero que vocês sigam a minha voz. Porque ainda que a gente esteja na Babilônia, quando a gente ouve a voz de Deus, vai haver recomeço para a nossa vida nos lugares mais improváveis em que nós estivermos. Vamos descobrir quais as direções que Deus trouxe para o povo no meio da dificuldade que eles viveram. Primeira direção: em tempos difíceis, renove sua fé no Deus soberano. Fala bem forte comigo assim: Deus soberano. Vamos repetir: Deus soberano. Olha o que o texto vai falar, Jeremias 29. Deixa a sua Bíblia aberta, versículo 4, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, presta atenção nisso aqui, isso é Deus falando para o povo, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Como é que é, pastor? Isso, vamos lá: caos, tragédia, massacre nacional, uma dificuldade enorme. O que o povo está esperando ouvir nesse momento? Carta de Deus: olha, é o seguinte, vocês estão sendo perseguidos por Nabucodonosor, então se preparem, porque agora vou destruir o inimigo, não fiquem com medo, etc. Não. Aqui Deus está dizendo assim: eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Como é que é, pastor? Quem foi que destruiu a cidade? Nabucodonosor. Não, pastor, mas a Babilônia dominou, conquistou Israel. Isso. E Deus está dizendo assim: eu permiti. É aqui que a gente vai encontrar o Deus que está dizendo assim: está difícil, mas eu estou no controle. Está difícil, mas eu estou escrevendo a história. E eu sei que nesse momento é o momento que a gente não quer ouvir isso de Deus. Esse momento é o momento que a gente quer dizer, quer ouvir Ele falando o seguinte: é o seguinte, vou acabar com a situação, vou destruir seus inimigos, vou fazer você viver uma história diferente. E Deus pode falar isso, e vai falar isso lá na frente, mas primeiro Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é soberano. Mesmo quando tudo está desmoronando, Ele continua no controle da nossa vida. Ele continua sustentando tudo. A gente está vivendo num mundo que está meio doido, tá ou não tá, gente? Mas deixa eu trazer uma palavra de Deus para mim e para você. Escuta: Deus continua sustentando o mundo. Deus continua sendo o rei do universo. Deus continua controlando tudo e todos. Como é bom quando a gente entende que a primeira direção que Deus está dando para o povo, está dando para mim, para você, é a seguinte: suba o seu olhar. Suba. E Deus está dizendo assim: para de ficar olhando para Nabucodonosor. Para de ficar preocupado com a Babilônia, o lugar onde vocês estão. Não. Olhem para mim. Quando a Bíblia fala, e a gente conhece: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o momento da gente colocar em prática essa verdade. Nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, quando as situações parecem realmente insolucionáveis, esse é o momento em que Deus está dizendo assim:
eu estou com vocês. Gente, se Deus permite exílio, Deus também vai permitir um livramento lá na frente. Isso mesmo, se Deus permite a Babilônia, Deus depois vai permitir a volta para Jerusalém. Deus tem sempre uma nova história que Ele está escrevendo. O problema é que a gente pensa assim: Deus está me castigando, Deus quer o mal para a minha vida. Não, tudo que Ele está querendo fazer é com que eu e você confiemos nele. Ele é sobre a soberania dele, está intimamente ligada à nossa confiança no Senhor. Mas é muito mais fácil a gente se submeter a Deus quando os nossos planos estão dando certo, quando a nossa vontade está sendo feita, quando as coisas estão fluindo, acontecendo do jeitinho que a gente queria. Mas o teste de fé, o teste de confiança, o teste da soberania vem quando os dias ficam difíceis. Tudo que o povo queria era simplesmente ouvir de Deus assim: vamos lá, vai acabar logo. Não. Deus diz assim: vocês estão vivendo isso, eu permiti. A gente precisa enxergar o Deus que cura, não o inimigo que fere. A gente precisa ver muito mais do que a pressão da dificuldade que a gente está vivendo. Não, a gente tem que olhar para a promessa. Quando o nosso foco muda, é a fé que vai vir por cima da ferida, não a ferida que vem por cima da fé. Chegou a hora de eu e você simplesmente deixarmos de olhar para o inimigo, para quem nos feriu, para as dificuldades. Tem muita gente que talvez está aqui vivendo algo difícil e está dizendo assim: foi Nabucodonosor. Não, foi o exército inimigo. Ou talvez você está dizendo assim: foi meu pai, foi aquela traição, foi aquele trauma. E sabe o que está acontecendo? Você está deixando de ver a mão de Deus, gente. Você está perdendo justamente a oportunidade de entender que mesmo diante das perdas existe uma mão soberana que está no controle de tudo. Talvez você diga assim: pastor, qual é a experiência de dias difíceis que o senhor tem? É fácil chegar, pregar, falar uma palavra, lançar aquilo que está no seu coração e sair. Já vivemos muitas situações em que a gente não entendeu na nossa vida. Quem conhece a história da gente, a nossa primeira filha, sabe que o que a gente viveu foi algo complicado. Sonho de qualquer casal, ter um filho, primeiro filho. A gente organiza quarto, porque organizamos o quarto, deixamos tudo bonitinho, maravilhoso. 9 meses, Thalita com aquele barrigão bonito. E aí ela vai fazer outra sonografia e acusa: a filha de vocês tem um problema que a gente não sabia. Soube na hora do parto, no dia que ela nasceu. Dias difíceis, dias onde a gente dizia assim: está complicado, o que é que está acontecendo? Meu Deus, que labirinto é esse? É Nabucodonosor, são os inimigos. E aí Deus disse assim: suba o olhar. Suba o olhar. E durante 3 meses a gente teve que subir o olhar. E depois dos 3 meses, a nossa filha morreu. Talvez você diga assim: vai ter um final feliz, né? Humanamente falando, parecia que o final era de tristeza, de tragédia, de massacre, como a do povo de Israel aqui. Mas a gente subiu o olhar. Mesmo quando nossa filha morreu, a gente continuou entendendo que tinha um Deus soberano, que ia fazer alguma coisa boa diante daquilo que a gente estava vivendo. E é isso. Cadê a coisa boa, pastor? Cadê a coisa boa? Você quer ver a coisa boa? Olha para o lado, olha para trás, olha para as pessoas que estão aqui.
Olha para as pessoas que estão agora online aqui, as outras que estão em vários lugares do Brasil, as outras que estão em outros lugares do mundo. E sabe por que essas pessoas estão agora com a gente? Porque ouviram falar de um Deus soberano. Depois do testemunho de Talita, eu sei que tem muita gente que chega aqui, e aí eu pergunto: como é que você chegou aqui? Eu sigo sua esposa. E a maioria fala isso. E o engraçado é que diz assim: eu amo tanto ela. Eu disse: eu também. Estamos juntos. Mas sabe o que foi? A semente que foi plantada, nossa primeira filha. Um testemunho. A soberania. O olhar para cima. Para de ficar pegando as feridas do passado e agarrando elas e achando que Deus deixou isso acontecer comigo e agora. Imagina se eu e ela não tivéssemos seguido em frente, gente. Sabe o que ia acontecer? A gente não estaria vivendo nada que a gente está vivendo hoje. A gente não está vivendo para a gente está vivendo para Ele. O alvo, vidas. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. E a mesma coisa com você. Tem muita gente que está se transformando cético. Deixa de crer. Por conta dos dias difíceis que enfrenta. Se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, agora eu não quero mais saber de Deus. Não, essa é a hora de a gente continuar crendo. Sabe por quê? Mais do que Deus te resgatar, Ele quer se revelar a você. E sabe qual é o melhor momento de Deus se revelar como Deus soberano? É na tempestade. Quando os discípulos estavam no barquinho, Jesus dormindo, tranquilo, veio a tempestade. Quando veio a tempestade, começaram a gritar: meu Deus, vamos morrer. Acordaram Jesus fez o quê? Acalmou a tempestade. Quais foram as palavras dos discípulos depois? Eles disseram assim: quem é esse? Que até o mar, o vento lhe obedecem. Ali Jesus estava se revelando para ele. É na tempestade que Deus vai se revelar como nunca para mim, para você. Como um pai que cuida do filho, como um pai que quer o melhor. É isso mesmo. Como Deus que guarda, que protege, que permite sim algumas coisas da nossa vida, mas vai ter um propósito que a gente vai viver lá na frente. Para de ficar desconfiado, para de murmurar, para de reclamar. O que é que eu faço, pastor? Seja renovado na sua fé. Continua olhando para cima, continua olhando para o Senhor e sabendo, Deus está com a mão estendida sobre a sua vida. Em tempos difíceis, cumpra a sua rotina com excelência. Sacode essa pessoa que está perto de você e diz assim: não para não. Não, bora, sacode mesmo. Diga assim: não para não. Bora. Você sabe o que a Bíblia diz? Jeremias 29:5, é Deus, é a carta de Deus, dizendo assim para o povo: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. A gente sabe o contexto daqui, gente. A gente sabe que o povo estava derrotado, a gente sabe que teve uma tragédia, tudo destruído. E aí Deus chega e faz assim: vamos gente, vamos lá, edifiquem casas, habitem nelas, plantem pomares, comam do fruto. Em outras palavras, em uma palavra, Deus estava dizendo assim: vivam. Por que você parou? Por que você parou diante das dificuldades da vida? Deus não está mandando você parar, não. Pastor, estou esperando o meu milagre. Não se espera milagre parado. Não se espera. Enquanto Jesus estava caminhando, cego Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que dia difícil ele estava vivendo. Mas ele entendeu que ele precisava continuar vivendo. E não se vive parando. Talvez você está dizendo: estou no exílio, pastor, estou no exílio. Você pode estar no exílio, mas você não está fora do propósito. José estava em um exílio, Egito. Gente, irmãos que simplesmente botaram ele para ir para o Egito como escravo. Pensaram até em matá-lo. Mas sabe o que Deus fez?
Levantou ele, mas levantou ele, sabe por quê? Que ele entendeu, soberania de Deus, entendeu, tem que continuar vivendo. Então, ele está lá na casa de Potifar, vou trabalhar. Eu tenho certeza de que, sem dúvida alguma, ele começou a mostrar, ele podia simplesmente ter ficado lá, sabe, caidinho, ter dito assim: meus irmãos me enviaram para o Egito, olha a vida que eu estou vivendo, meu sonho era que eles iam se prostrar, tive 2 sonhos, mas eu acho que era pesadelo, tem que ser pesadelo. Não, ele não fez isso, ele botou para quebrar, continuou trabalhando. Agora, ele cumpriu rotina com excelência, excelência. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que aproveitar os dias de dificuldades para continuar semeando, mas não é semeando de qualquer forma, não, é com excelência. Você quer ver? A Bíblia fala que, por exemplo, Isaac semeou em um local que tinha crise, uma cidade que estava passando por dificuldade. Sabe quantas vezes ele colheu? 100 vezes mais. E sabe por quê? Porque ele não olhou as dificuldades, ele olhou a soberania e o Deus que dava a semente, porque Deus está colocando alguma coisa na sua mão. Agora, se você ficar parado, não vai ter fruto para ser colhido. Porque excelência, gente, não é sobre onde você está, não, é sobre quem você é. É sobre quem você é. Sabe, tem gente que chegou nos Estados Unidos e os Estados Unidos é um lugar de bênção, mas para muitos está se tornando um lugar de maldição. Sabe por quê? Parou de semear. Parou de semear com excelência, parou de servir com alegria, parou de simplesmente se doar do jeito que você se doava no Brasil. E mais, aqui tem que se doar mais, porque os principados e potestades são piores. Aqui a gente tem que jejuar mais, aqui a gente tem que orar mais, aqui a gente tem que evangelizar mais, aqui a gente tem que abençoar mais, aqui a gente tem que mostrar que a gente é mais cristão de verdade e que a gente segue Deus. É ou não é, gente? É. Mas sabe o que aconteceu? Dias difíceis, aí a pessoa para. É fácil parar tudo esperando um milagre. Aí as pessoas dizem assim: não, quando Deus mudar a minha situação, eu volto a construir. Quando Deus fizer alguma coisa boa na minha vida, eu vou voltar a sonhar. Aquele sonho vai se tornar realidade. Não. É enquanto você está no dia difícil, você tem que fazer o que Deus... Habitem, construam casas, plantem e se preparem, porque vai ter muito fruto para ser colhido. Porque, deixa eu te falar, eu tenho aprendido uma coisa: fidelidade que só funciona em Jerusalém não é fidelidade, não. Não é. Só quando as coisas estiverem maravilhosas. O quê? Não é não, filho. A Igreja do Amor vai fazer 3 anos aqui. Para mim começou há meses. Pra gente, né, nega? Meses. Porque os 2 primeiros anos foram os anos em que o diabo estava dizendo assim: eu não quero vocês aqui. Fidelidade, gente, só em Jerusalém. Quando tudo está acontecendo como a gente quer, é fácil dizer que tu és o meu Deus quando a conta está boa, conta bancária é maravilhosa, as pessoas do seu lado querendo te ajudar. E quando é o contrário? Todos podem sair, mas Ele continua com você. É isso que a gente tem que carregar no nosso coração. Pastor, mas eu não consigo plantar, eu não tenho força. Vai sem força mesmo, meu amigo. Vai, bota a sementinha, baixa lá, aduba, ora pela chuva, água também, bota uma aguinha. Porque eu vou te dizer uma coisa: não tem semente que a gente plante que não dê fruto. Vai dar. Quem planta na Babilônia, gente, vai colher milagres em Jerusalém. Vai colher, você vai ver, a história vai mudar, pelo amor de Deus. Vê o que Deus fez na minha vida, na nossa vida, né? 3 princesas, Saroca, love you baby. Gente, você tem uma alegria na vida de um pai, e eu sei que tem pais aqui. É ver seus filhos
servindo ao Senhor. E aqui na América, vocês sabem como é que é. Esses dias, Sarinha participou de um momento de oração, de algo que é feito desde 1990. Eu lembro que quando eu falei para ela que ela tinha sido convidada, ela, meu Deus, pai, como assim? Ninguém me conhece. Mas se fosse no Brasil, as pessoas conhecem ela, gente, mas aqui eu acabei de entrar no colégio. Eu disse, filha, tem um propósito. Eu chorava. E sabe, ela foi lá. E ela foi lá. E Thalita disse assim para ela, filha, derrame o que está dentro de você. Sabe, não precisa se prender a uma anotação, não. Ore como você sempre ora com seu pai. Seu pai. Gente, a gente colocou esse vídeo e foi tão lindo, porque Deus usou ela de uma forma tão natural. E depois eu comecei a receber e-mails dos professores, professor de Laura, de Helena, né? Ela dizendo que as amigas do colégio falando assim, uau, a gente foi tão tocada pela oração que você fez, a gente quer que você pregue no chapel agora. E eu vou te dizer uma coisa, esses dias Deus permitiu que eu estivesse no carro com elas. Eu estava falando coisas que eu sei que vão acontecer, e elas sabem disso. E uma pessoa, inclusive foi uma confirmação do que uma professora, foi de Laura, ou foi dela que falou para ela, dizendo assim, tem uma unção, tem uma graça, tem um gift, um dom, tão poderoso sobre sua vida. E uma pessoa que não conhece muito a nossa vida, disse assim, eu não sei o que é, mas tem algo sobre ela que vai trazer um avivamento para a nação americana e da nação americana para as outras nações. Está sendo gravado, você vai lembrar. Sabe por quê? A gente viveu dias difíceis em perder uma filha, mas Deus nos deu ela, nos deu Laura. Eu disse a Laura, se prepara, filha. Filha, Deus vai te usar tanto. Deus te deu o dom da adoração. Sabe, Rodney é professor dela, ela está aprendendo a tocar. E eu disse, filha, a gente gosta do Z88.3. Eu disse, um dia tuas músicas vão cantar no Z88.3. Você vai abençoar as nações através de canções que Deus vai te dar. E aí eu disse assim, Helena, prepara, tu vai ser rica. Aí Helena, a Laura disse, eu também quero ser rica. Mas eu disse assim, filha, não é ser rica por ser rica. Primeiro, tem algo muito forte de Deus no seu coração e que puxou a mãe assim. Ela é empreendedora, ela é muito assim, sabe? É assim, Eu disse, Deus vai te enriquecer, filha, porque você vai investir tanto no reino. Você vai abençoar tantas vidas. Gente, houve uma perda, houve uma Babilônia, houve um exílio, mas a gente entendeu, a gente tinha que continuar. É isso. O que você parou? Quais foram os sonhos que Deus colocou no seu coração? E eu já aproveito para trazer a terceira direção de Deus. Em tempos difíceis, cuide da sua família, cuide da sua casa. Jeremias 29:6 diz, tomai esposa, gerai filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuai. Gente, isso aqui é mais do que uma orientação prática, é uma questão de sobrevivência espiritual. Pode estar tendo guerra na Babilônia, mas dentro de casa é refúgio. Dentro de casa vai ter paz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estava falando com meu filhão aqui, sabe? Ele diz, olha, minha filha já está servindo. É isso mesmo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Muitos quando estão na Babilônia, muitos quando estão no exílio, estão na luta, estão na batalha, na dificuldade, se esquecem de quem está perto. Cuidado, porque você chegou aqui nos Estados Unidos, não sei quanto tempo você tem, mas cuidado, porque a Babilônia pode te puxar e fazer com que você queira ganhar money e esquecer do mais importante,
que a sua casa, que a sua família. Por isso que o que Deus quis mostrar aqui é o seguinte: o mundo pode estar em crise, mas dentro da sua casa tem Cristo. Sua casa vai continuar firme. Você não vai perder seus filhos para o mundo, não, em nome de Jesus. Não. Seus filhos vão ser, sim, espirituais, cheios do fogo, cheios da unção, cheios da glória. Seus filhos vão amar Jesus, vão amar vidas e vão levar Jesus para os seus amigos. Eu creio nisso. Família, gente, não é projeto de férias, não. Família é chamado diário. Independente da situação difícil que a gente esteja vivendo, a gente tem que continuar olhando para a família. Deus estava dizendo assim: se multipliquem. Estão na Babilônia, vão ficar assim. Não, multipliquem-se. Eu quero que vocês lembram que o povo de Israel cresceu no Egito. Ei, quanto mais apertavam, quanto mais havia dificuldade, mais eles cresciam. Por isso que cuidar da família em dias difíceis é declaração de fé. É declarar: Deus, eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. E é simples. Provérbios 17:1 diz assim: um prato simples com paz vale mais do que um banquete com gritaria. Como é que eu cuido da minha família? É simples. Valoriza um tempo de refeição. Valoriza o tempo de qualidade. Eu valorizo cada momento que eu tenho com elas. Hoje elas estavam do meu, cheguei lá. Aí elas já sabem como é que eu sou. Eu já chego, dou um cheirinho. Sara gosta mais, então ela já fica. Laura diz assim: já estou acordada. Eu disse: mas vai ter beijinho. Fui dar beijinho nela. E Helena é aquela que quer e finge que não quer. Essa é demais. Toda assim, sabe? Aí eu chego e aquele cheirinho assim: te amo. Ela valoriza coisas simples, gente. Dentro do carro a gente valoriza as orações, né? A gente vem para cá, todo mundo orando, todo mundo falando com Deus. Valorize cada momento que pode parecer que é simples, mas que vai trazer mais força para a sua casa, para o seu lar. Em tempos difíceis, ore pela cidade onde você está. Ah, não, pastor, pela Babilônia? Não é possível. Jeremias 29:7 diz assim: buscai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu sei que aqui Babilônia era o símbolo de uma opressão, de injustiça. Gente, não era brincadeira. Tudo que eles estavam vivendo era por causa da Babilônia, por causa de Nabucodonosor. E Deus está dizendo assim: eu quero que vocês orem. O problema é que tem gente que passa o dia xingando a cidade onde mora e de noite pede prosperidade. Quero prosperar, eu quero crescer aqui. Não. A gente precisa mudar a nossa forma de se expressar. Tem que abençoar, tem que declarar. Gente, eu sei, a gente está numa cidade dos Estados Unidos que é uma maravilha, que é uma bênção. E agora eu quero também trazer isso para o nosso país, para a nossa nação. Por mais difícil que seja a situação que a nossa nação está vivendo, a gente é o profeta. Nós somos os profetas que Deus levantou para declarar a transformação da nossa nação em nome de Jesus. Não é chegar para dizer porque o Brasil realmente não tem jeito. Está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que quando a gente chegou lá em Paulista, 23 anos atrás, as pessoas conheciam Paulista como a cidade mais violenta do Grande Recife. Por ser uma cidade dormitório, né, não tinha muito crescimento, não tinha empresas, trabalho, etc. Tal. E as pessoas começavam a falar para a gente: não, rapaz, para a igreja crescer aqui é difícil demais,
O povo não quer saber de Deus, o povo trabalha muito, quando chega, já quer ir para casa, já quer isso, aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. E a gente começou a declarar: Deus, o Senhor plantou a gente em Paulista, então se o Senhor plantou, traz paz para essa cidade, Pai, em nome de Jesus. Que essa cidade seja uma cidade segura. Eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, faz essa cidade ser conhecida como cidade do amor. Traz crescimento, traz empresas, Pai. Faça com que líderes se levantem e possam trazer mais progresso. Que as pessoas possam amar mais ao Senhor, se apaixonar pelo Senhor. E quando elas saem do trabalho, elas já saem do trabalho dizendo assim: eu vou para a igreja, eu vou buscar, eu vou para a célula, eu vou crescer. Faz essas pessoas amarem a missão. Faz elas entenderem que elas estão aqui para viver uma vida só. É uma vida só. Então essa uma vida tem que ser vivida de forma intensa. Faz elas amarem vidas. Faz elas cumprirem o propósito de ir por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. E sabe o que começou a acontecer? Isso começou a acontecer. Isso começou a acontecer. Aí as pessoas: não, pastor, mas olha, é difícil ter uma igreja bonita, grande. A dificuldade financeira é grande. As pessoas são muito humildes. A gente sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa: não é sobre as pessoas, é sobre Deus. É o Deus que plantou a gente naquele lugar, gente. Então a gente começou a declarar: não, mas vamos ter um complexo. É complexo do amor. Lugar com uma casa de oração, um lugar com um templo grande, um lugar com food park, o pessoal ter, né, comunhão, tá junto, decolar e etc e tal. E Deus foi fazendo e tem feito até hoje. É como meu filhão Felipe falou: ei, tá grande, tá, mas Deus vai fazer muito mais. Sabe por quê? Chegamos aqui, a gente dizia assim: de Paulista para o mundo, de Paulista para o mundo, pedindo a paz de Paulista, mas declarando que a mesma paz chegaria no mundo. E para a glória de Deus, é isso que a gente está vivendo. Faça a mesma coisa. Comece a pedir a paz da cidade. Se você mora no Brasil, pede a paz da sua cidade. Se você mora aqui, vamos declarar. Gente, eu estou crendo nisso. Orlando tem muitos brasileiros, tem. E a gente vai alcançar esses brasileiros que estão frios, mornos, desigrejados, feridos, ou aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Mas não vai ficar pelos brasileiros, não. Eu já estou, em nome de Jesus, Deus está queimando aqui no meu coração. Nós estamos na nação americana. You gotta learn how to speak English. I'll say it again. Alright? You gotta learn how to speak English. Because we are gonna preach for the American people. We're gonna bless them. I'm ready to preach in English. Are you ready to hear a message in English? Estou vendo que tem gente que não falou nada porque não entendeu. Gente, sabe onde é que está o fogo que vai, em nome de Jesus, invadir essa nação americana? Está em mim, está em você. E eu declaro: vamos alcançar também os americanos. Paz da cidade. Agora escuta: em tempos difíceis, fuja das falsas promessas. Jeremias 29, 8 e 9 diz assim: não vos engane os vossos profetas, pois falsamente vos profetizam em meu nome. Eu não vos enviei. Aprenda uma coisa: nem tudo que soa espiritual vem do Espírito. Sabe o que é que eles ouviam naquela época? Dizer: vai durar pouco o exílio, vai passar, calma. Aí Deus diz assim: peraí, não acredite no que eles estão falando. Essas pessoas, infelizmente, não querem mudança, não querem trazer mudança, elas querem audiência. Só isso. Deus disse assim: vai durar 70 anos. Gente, é um processo que a gente vive, cada um vive um processo diferente. Dias difíceis em áreas diferentes. A gente precisa ter muito cuidado quando há pessoas que estão usando linguagem de Deus, mas com intenções humanas. Cuidado. Prepara. Amanhã muda tudo. Deus pode mudar. Porque agora se prepara, porque a sorte vai ser mudada. Pode mudar e faz. Mas tem situações que são processos. Uma das coisas que a gente mais queria era a cura da nossa filha. Era a cura.
Deus disse: não, filha, vai ser diferente. Você já deve saber que a gente ouviu de algumas pessoas dizendo: sua filha vai ser curada. Não foi. Imagina se eu tivesse agarrado essa palavra e pensado assim: Deus se enganou. Não, quem estava enganado era o do outro lado. Quando a gente entende que a gente precisa ter cuidado, porque a nossa fome de esperança não pode nos tornar vulneráveis a ilusões. Eu não sei qual é o tempo que Deus vai permitir que você viva a situação difícil que você está vivendo, mas entenda uma coisa: vai ter que passar pelo tempo dele. Em tempos difíceis, então, creia nas promessas certas. E quem é que faz as promessas certas? É o próprio Deus. Jeremias 29, a partir do versículo 10 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E agora a gente já sabe qual era o contexto. Aqui não foi feito num culto de celebração, onde todo mundo estava vivendo o melhor tempo da sua vida. Não, foi num exílio. Mas sabe o que é que isso significa? Deus está dizendo assim: eu é que sei. Vocês podem não entender o que vocês estão vivendo agora, mas continua confiando em mim. Confie no caráter de quem escreveu a carta. Sabe por quê? A gente não vai ter o controle. Eu sei que a gente quer o melhor para a gente, não quer? Sem dúvida alguma. Todo mundo quer o melhor para si próprio, claro. Mas o melhor é que Deus tem ainda algo melhor. Muito mais do que a gente mesmo está querendo. E Ele é fiel ao tempo dele, para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o que Ele promete é algo bom. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Meu Deus, é a gente se agarrar e acreditar. Gente, vai ter que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer. Eu sei que no momento do labirinto, sabe? Aquele labirinto que a gente está meio que sem saber para onde a gente vai. É um pouco difícil a gente pensar e contemplar isso. Mas a gente tem que subir o olhar e entender que em tempos difíceis, espere por uma virada divina. Sabe como é que acaba a carta? Jeremias 29:14, a Bíblia diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você pode declarar para a vida da pessoa que está perto de você, diz assim: a sua sorte vai mudar. Fala para outra, a sua sorte vai mudar. Vai. Essa palavra é de Deus para a minha vida. Gente, Deus não está supondo. Deus não estava supondo. Olha, eu não sei, eu vou ver se eu mudo ou não mudo sua sorte. Não, quando Deus falou aqui, Deus disse assim: eu vou fazer mudar a sua sorte. É uma promessa, é uma certeza, é uma convicção. Por isso que a virada divina, ela antes de acontecer de forma externa, acontece aqui dentro. Por isso que tudo o que a gente passa nos dias difíceis, você sabe o que é isso? É Deus trabalhando aqui dentro, nos preparando para o quê? Para a mudança da sorte, para a promessa, para as mudanças externas. Deixa eu te falar, Deus vai trazer mudanças externas para mim e para você. Deus vai pegar situações que a gente vive, vai transformá-las e vai trazer a bênção dele. Mas a maior virada da nossa vida é a que traz a eternidade para o nosso coração. Porque as mudanças externas, elas passam. A gente vai viver coisas maravilhosas e vai ter uma hora em que a nossa vida vai acabar.
Mas será que a gente quer viver uma mudança de sorte apenas externa? Do lado de fora? A mais importante é aqui. Você vai morrer, mas a Bíblia diz que aquele que morrer, ainda que morra, viver é lá. E aí a gente sai da Babilônia e vai para Jerusalém, a nova Jerusalém. E lá não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem sofrimento, tem nada. Tem alegria, tem paz, porque tem a presença do Deus que escreveu a carta. Ei, está escrito já. Já está escrito. O fim, a gente já sabe qual vai ser. Por isso que eu e você vamos seguir a direção certa. Fique pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhinhos e se você chegou aqui hoje se sentindo naquele labirinto, faz uma coisa, fecha seus olhos. Eu sei que você ouviu a voz do Espírito Santo nessa manhã. Só faz uma coisa. O que foi que o Espírito de Deus falou para você? Na verdade, Ele já tem falado, não tem? O problema é que você até hoje não seguiu. Eu sei que às vezes você diz assim: mas é porque eu queria que fosse do meu jeito, pastor. Mas eu posso ser sincero com você, não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo. Mas para que a sua sorte seja mudada, você vai precisar mudar a direção em que você está indo. Você vai ter que começar a crer mais ainda na soberania de Deus. Se você está parado, chegou a hora de caminhar. Sai do lugar da paralisia. Olha para sua casa. Se você se esqueceu desse patrimônio lindo que Deus te deu, olha para a tua casa. Deus está dizendo para você: vai levar um tempo, não fica ouvindo falsos profetas. Vai para a minha palavra que vai iluminar seu caminho, os seus passos. Eu tenho uma promessa para você. Eu tenho o melhor para você. Mas eu primeiro tenho que preparar você por dentro, para depois te dar a vitória do lado de fora. Paizão, para onde iremos lá? E se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem mais ninguém para seguir no seu Senhor, não sei a tua voz, a tua palavra. E hoje o Senhor conhece o coração de todos nós que estamos aqui, daqueles que estão nos acompanhando online. E a gente não quer errar, a gente não quer seguir pessoas, a gente quer seguir o Senhor. E hoje eu sei que o Senhor falou, Pai. Talvez tem pessoas que estão tão frias aqui desde que chegaram nos Estados Unidos e pararam. Deus, aviva, renova hoje, renova. Essa é a palavra certa, renova, Deus. Bota a tua carta na frente deles hoje, Pai, e mostra a eles que o Senhor é com eles, que o Senhor vai cuidar deles, que o Senhor os ama e que no tempo certo há uma sorte que vai ser transformada. E o Senhor vai mostrar que o Senhor é com eles, que o Senhor é por eles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode celebrar o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Nós te amamos, Senhor. Oh Deus, nós te amamos, Senhor.